Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É muito bom estar aqui. É muito bom poder cultuar ao Senhor. Muito bom nos encontrarmos no domingo e olharmos uns nos olhos dos outros e vermos que temos algo especial. Comunhão, nosso relacionamento enquanto igreja. Eu quero estimular você a jamais pensar em desistir, de dedicar sempre o seu domingo. Hoje pela manhã estivemos aqui, foi um tempo tão precioso na escola bíblica. Começamos a estudar o livro de Marcos e que aula maravilhosa, que aula, gente. Se você não viu, pode buscar no YouTube, assista a aula e se programe para estar aqui domingo pela manhã. Olha, você não vai achar uma perda de tempo, eu tenho certeza. E vai encontrar muitas palavras, muitas coisas de Deus para a sua vida. Amém? Queridos, temos falado nos domingos à noite sobre é tempo. No primeiro domingo falamos é tempo de avaliação. No segundo domingo falamos é tempo de otimizar. Chegamos hoje para falar que é tempo de se relacionar. Mas você vai entender melhor sobre o que quero dizer, porque temos visto sobre a vida num olhar, numa ótica a partir de um homem, Salomão, a partir de um homem que foi inspirado por Deus e atingiu uma idade avançada e pensou e olhou para trás, viu a sua vida, analisou a vida das pessoas e viu as escolhas que foram feitas, os destinos das pessoas e o que acontece ao redor do mundo. E tanta coisa importante foi dita. Então, a partir de Eclesiastes, primeiro domingo falamos um pouco sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. Refletimos domingo passado. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi toda a fadiga contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando se não aproveita as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. E todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele
Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Põe a sua mão no coração, feche seu olho e faz uma oração. Pede a Deus para falar com você hoje. Deus, aqui está a tua igreja, pessoas tão amadas, Senhor, que o Senhor Jesus deu a vida naquela cruz. Deus, pessoas que vêm hoje te cultuar, vêm hoje ouvir, Senhor, aquilo que pode moldar, pode transformar cada dia, cada um de nós. Que a tua palavra, que seja a tua palavra, o agir do teu Espírito Santo, nos iluminando nessa noite. E que tudo, Deus, seja para a tua glória. É a nossa oração. Transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É tempo de se relacionar. Hoje saímos daqui da igreja de carro, indo para casa, e quando estávamos chegando numa faixa de pedestre, logo ali, um carro chegou antes, parou, e eu entendi, eu vinha na outra faixa, fui diminuindo a velocidade, eu não estava vendo a pessoa, mas sabia que ele parou, então é porque alguém ia passar na faixa de pedestre. Fui diminuindo, mas o carro que estava do meu lado, eu acredito que não percebeu que eu ia parar, e ele buzinou. E aquele casal que estava já no meio da faixa, e eu já estava chegando, freando mais em cima um pouco, e eu estava de vidro aberto, eu pude perceber a mulher reclamando: quem tem desse povo? Para eu passar, e agora fica buzinando. E eu virei para a Patrícia e comentei com ela: olha como é a vida, né? O cara buzinou, eu sei porque ele buzinou, ele me viu no retrovisor. Ele buzinou para me avisar: para também, tem uma pessoa na faixa de pedestre. Mas a mulher não entendeu isso, ela não viu. Tanta reflexão a gente pode fazer só dessa cena, mas uma coisa me chamou a atenção, é que às vezes, porque temos óculos para enxergar de um modo diferente do outro, a vida passa a ter, um significado diferente para as pessoas. Uma mesma situação, alguém pode interpretar de um modo, outro pode interpretar de outro. Eu vou falar sobre isso. E como nos relacionamos com a realidade ao nosso redor, pode fazer muita diferença na nossa vida. Como nos relacionamos com tudo. E Salomão, ele vai colocando algumas informações muito importantes, como quem está dizendo: olha, perceba, não deixe chegar no final da vida para você perceber o que eu percebi. Talvez seja o mais importante você perceber isso hoje, logo. E como a nossa ótica, com o passar da idade, ela vai mudando. Quem tem mais idade do que eu aqui sabe o que eu estou dizendo. Parece que vai virando uma chave na nossa vida, Pelo menos aqueles que têm abertura de coração, de mente, para aprender com as pancadas que a vida nos dá, com as coisas que vivemos. A gente já enxerga diferente. A nossa vida é um aprendizado até o último tempo. Não é verdade? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje eu quero falar sobre isso. Como se relacionar com a realidade ao nosso redor. Como ver algumas coisas que Salomão viu. É tempo de se relacionar. Separei algumas coisas aqui. A primeira delas é tempo de se relacionar com a dureza da vida. Você pode repetir comigo?
É tempo de se relacionar com a dureza da vida. Olha, eu vi pessoas olhando muito diferente sobre essa ótica. Você pode olhar para um mundo injusto. É a primeira coisa que Salomão aqui salta os olhos. Eu vi uma pessoa dizer essa semana que o Brasil não é para amadores. O mundo é duro. A verdade é que a vida é dura. E para alguns é mais dura ainda do que para outros. E Salomão, de uma forma poética, porque esse livro tem essa beleza poética também. Ele traz essa realidade dura para enxergarmos. E ele diz, olha, vi ainda todas as opressões praticadas, o verso 1, debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Eu vi, olha, sem que ninguém os consolasse. Eu vi a violência na mão desses opressores. E Salomão olha para a realidade dura, olha, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso, considero mais felizes os que já morreram. Vida tão dura. Feliz é quando a pessoa morre. Mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu. Salomão, de uma forma poética, ele está dizendo isso. Ele está indo ao extremo para refletir como o mundo é injusto, como a vida precisa ser compreendida, e você não pode se indignar a ponto de se revoltar com Deus. Não, porque a vida tem uma explicação para isso. E é interessante isso. O relato ele traz lágrimas, opressão, desconsolo, violência. É a realidade. A realidade. E a velha pergunta, quando a gente se depara com um mundo assim, sempre aparece, é se Deus existe, porque existe o mal. Não é? Quantas pessoas perguntam isso? Ou porque Ele não acaba logo com essa injustiça? E os apressados vão fazendo essa pergunta, e são perguntas, no mínimo, equivocadas. Para quem nunca mergulhou na realidade da palavra, as perguntas estão invertidas. A pergunta é por que num mundo tão injusto pelo pecado, pela maldade humana, Deus ainda age com tanta misericórdia? Você entende o lado? Olha a questão do óculos que eu estou dizendo. Como eu posso enxergar a vida? Alguém dizer que Deus é injusto e alguém olhar e dizer não, é num mundo de tanta injustiça pelo pecado do homem. Deus é tão misericordioso que a gente está aqui vivo, que Ele nos dá tantas coisas boas. Olha a ótica. Como eu me relaciono com a realidade injusta? É tempo da gente perceber isso, irmãos. Porque alguns de nós às vezes entra sem resposta para perguntas que são tão básicas para Salomão. É tempo da gente olhar com a ótica de Deus, um Deus misericordioso, cheio de graça, cheio de amor. Um Deus que olha para o pecado e se dói com o oprimido, mas que Ele sabe como fazer melhor do que nós. Que se fosse pela nossa justiça, a gente mataria pessoas que são opressores. Mas o quanto a gente se iguala com essas pessoas? Olha, mundo de pecado, de injustiça, de avareza. Como eu me relaciono com isso? Jesus disse: no mundo tereis aflições. E é interessante pensar nisso. Eu venci o mundo. Jesus disse isso. Jesus nunca omitiu para nós que a vida ia ser dura também para nós. Seria muito fácil. Você se converte, você chama Deus para a sua vida, agora tudo é um mar de rosas. Isso não é verdade. É interessante, a gente viu recentemente, não tinha terminado de ver a série, e terminamos de ver o The Chosen, né? Tem muitas coisas interessantes ali. Não é um relato bíblico, não é uma história exatamente contada como a Bíblia conta, mas tem coisas interessantíssimas ali.
E aí, tem um momento, desculpa eu dar o spoiler, né, para quem não viu. Tem um momento que o Pedro, apóstolo, Pedrão fica meio que revoltado aí com Jesus. Uma questão pessoal dele com a esposa, um momento difícil deles. Não vou contar tudo não, para você ficar com gostinho de ver, vale a pena ver. E aí, é interessante isso. Porque às vezes a gente pensa que nós não vamos sofrer injustiças, que nós não vamos sofrer as frustrações da vida. Que isso? A vida é injusta mesmo. Deus não é injusto, mas a vida é. A vida é dura. E como eu disse, para alguns é mais dura ainda. Mas Deus, Ele é maravilhoso, bondoso. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Você está aqui, apesar disso, que a vida é dura, você está aqui. Você está de pé. Deus tem dado graça para você e para mim. Estamos aqui, gente. Amém. É para dar glória a Deus mesmo. Quantas coisas boas Deus nos dá. E estamos vencendo a cada dia, aprendendo inclusive com os nossos erros. Aprendendo com as coisas difíceis da vida. Como eu me relaciono com isso? Sabe, eu preciso colocar isso na minha mente e coração, dosar bem as coisas, agradecer a Deus. É difícil a gente agradecer na luta, mas pedir força a Deus, dar a volta por cima, não murmurar, não reclamar, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não posso me conformar com a injustiça, mas eu preciso conseguir conciliar as coisas para não ficar um revoltado e perceber qual é a minha parte nisso tudo. Se eu puder aliviar a dor do oprimido, eu vou aliviar. Se eu puder ser instrumento de Deus para libertar causas, pessoas que estão na injustiça, que sejamos, irmãos. E outra coisa que chega aqui, nessa realidade dura, é a questão do trabalho. Trabalhar é algo que alguns entendem como maldição. Perceba, alguns citam até Gênesis 3. Não, estou sendo bíblico. Verso 17, e Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Em fadiga. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. É interessante como eu já ouvi pessoas dizendo que o trabalho é uma punição de Deus para o homem. E aí Salomão nos coloca para pensar aqui. Veja, John Piper, e é interessante isso. John Piper, ele colocou que embora o trabalho seja frequentemente associado a uma maldição, ele diz que Deus, o que fez na criação, ele chamou de trabalho, de obra. Gênesis 2, o iniciozinho lá, não vou ler. Ele explicou que o trabalho para Deus não é uma maldição. Deus é um Deus de bênção. E aí perceba, é parte do plano criativo de Deus, a criação de Deus. É interessante. E aí, se você perceber, o que Piper vai trabalhar é que o fardo, o peso, isso é considerado uma, sei lá a palavra melhor para ser usada. Ele usa aqui algumas palavras. Mas é uma frustração, algo nisso, de ter um trabalho cansado. Mas o trabalho em si, veja, o Salmo 128, que falamos nele no nosso retiro de carnaval, ele diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos.
você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Olha que coisa linda. O trabalho no contexto da felicidade, da bênção de Deus, na bem-aventurança para a família, o trabalho. Essa é a ótica que precisamos olhar quando você diz: puxa, amanhã é segunda-feira, lá vou eu trabalhar de novo. Agradeça a Deus porque você tem um trabalho. Tem gente que não tem. Qual é o óculos que você bota para se relacionar com o seu trabalho? Lá vem aquela chefe de novo. Lá vem o meu chefe de novo. Agradeça a Deus porque você tem um chefe. Agradeça a Deus pela posição, pela coisa que Deus colocou na sua vida chamada trabalho. Nós precisamos nos relacionar com o mundo desse jeito, gente. É olhar com o olhar de Deus, da bênção. E aí, perceba o que é que o texto está dizendo. Salomão aqui. Verso 4. Então vi que toda fadiga e toda habilidade do trabalho provém da inveja do ser humano contra o próximo. O crescimento, muita gente querendo crescer por inveja, querendo ser maior do que o outro. São detalhes que Salomão vai vendo, como essa construção, mas o quanto eu me envolvo nisso? Eu não preciso me relacionar com o trabalho desse jeito, eu crescer na empresa para poder ser maior do que o outro. Não. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Aí Salomão está nos fazendo refletir sobre nós vivemos essa vida louca, sabe? E trabalhar de uma maneira que você esquece das outras coisas, do que importa. Eu preciso me relacionar equilibradamente com o meu trabalho. Nem ser um ingrato, achando que o trabalho é punição, mas também não exagerar e não virar um viciado em trabalho a ponto de eu desprezar o resto das coisas. Se você vê o verso 8, Salomão chega assim no ápice desse pensamento sobre o trabalho que é louco. Ele diz: um homem sem ninguém, não tem filhos, não tem irmãos, não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. É alguém que está só querendo ganhar dinheiro, ganhar. E ele não pergunta para quem eu estou trabalhando, se não aproveita as coisas boas da vida. É a pessoa ter o dinheiro do trabalho e juntar. E o tempo vai passando, vai envelhecendo e ele não usufrui daquilo. É uma pessoa que não está pensando. Também isto é vaidade. Lembra do conceito de vaidade? Bolha de sabão. Um dia vai morrer, querido. Um dia vai morrer. Eu digo para pessoas que estão perto de mim que a gente precisa aproveitar bem o tempo em vida, fazendo a coisa certa. Aproveitar bem aproveitado, porque o tempo passa. E as coisas boas da vida que Deus deu para você fazer através do trabalho, do recurso que vem pelo seu trabalho, você se furtar de fazer. Não, isso é uma bênção de Deus. Salomão está dizendo, olha, reflita um pouco mais sobre isso. Melhor é serem dois do que um. E aí Salomão entra na outra coisa que eu quero trazer. Então, a primeira coisa é tempo de se relacionar com a dureza da vida, com as injustiças, com o peso do trabalho, mas quando eu entendo que é uma bênção de Deus, eu me relaciono com outro óculos. Amém? Se relacione com a dureza da vida, com os óculos de Deus. A segunda coisa é tempo de você relacionar-se com pessoas. E aí há uma boa ideia aqui. Verso 7 diz: considerei
Desculpe, o verso 9. Melhor é serem dois do que um. Dois do que um. Porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Gente, é importante perceber como Deus nos dá de presente pessoas na nossa vida. E aqui eu estou falando de todas as pessoas. Desde uma esposa, um marido, aos nossos familiares, nossos filhos. Gente que pode desfrutar da vida conosco e a gente perceber isso. Primeiro que 2 trabalhando, 3 trabalhando, e entenda aqui o contexto. Quanto mais filhos, por exemplo, se tinha nessa época, mais se produzia na agricultura. Era uma agricultura, um meio de subsistir muito forte para a época. Então, se o cara tinha 15 filhos, ele tinha mais gente para produzir. Então, se relacionar com pessoas e estar nesse contexto, não só aqui, mas de vida, de produzir para dentro de casa, não só recurso financeiro, mas bênção, porque um faz uma ajuda numa coisa, outro ajuda na outra, a partir de nossa casa, numa célula, que um pode ajudar o outro na igreja, um pode ajudar o outro no trabalho, dividir tarefas e a produtividade aumentar. E tem gente que pode olhar assim: trabalhar com os outros, Deus me livre, eu prefiro fazer só, faço do meu jeito, tudo. Você está perdendo o grande privilégio e oportunidade de aumentar a sua produtividade. Salomão está vendo isso. O cuidado, melhor o cuidado, porque se um cai, o outro está lá para levantar. E se você se isola, você não vai perceber até que você vai adoecer. E você vai olhar para um lado, olhar para o outro, e não vai ter quem lhe ajude. E claro, não é para isso, não é para ajudar, não é para ser ajudado, mas é para ajudar. A vida precisa ser partilhada. A vida, ela com esse olhar de partilha, ela ganha outra proporção. É tempo de se relacionar bem com as pessoas. Salomão vê aqui e aumenta essa ideia com o conforto, o prazer no aquecimento. Sabe, é quando alguém pode aquecer inclusive a sua vida com Deus. Olha aqui hoje você se relacionando com a igreja, com as pessoas da igreja. Recebe um abraço de um, ouviu uma palavra que o pastor ministrou, ouviu um louvor, participou do louvor porque alguém preparou com carinho durante a semana. Isso aquece o coração. Não é só o aquecer de casa que a gente pensa logo no cônjuge, né? Mas a vida da partilha, ela traz esses detalhes. Viver em comunidade, participar um da vida do outro, tomar um cafezinho, chamar o pastor para tomar um café. Nunca mais tinha dito, né? É só para lembrar os irmãos. Gente, garante apoio na batalha. Olha, se alguém se levanta contra você, ei, fale dele não. Fale dele não. É uma bênção. E aí vai. Sabe quando Deus coloca pessoas na sua vida para somar? É bem verdade que alguns diminuem alguma coisa, mas a gente pede graça a Deus e vai construindo boas relações. É tempo de se relacionar com as pessoas nessa ótica divina, estar aberto ao aprendizado. O verso 13 coloca: melhor é o jovem pobre, sábio, do que o rei velho e tolo que já não se deixa demonstrar. Você já viu aquela pessoa que não
não é ensinável. E eu sempre digo para as pessoas que estão querendo caminhar comigo, eu disse, olha, eu te aceito caminhar comigo, sem problema nenhum. Você pode ser uma pessoa bem complicadinha, mas se você tiver ouvido para ouvir, a gente vai caminhar junto. Eu posso te ouvir, mas você vai me ouvir? E é interessante isso, porque nas relações, às vezes as pessoas querem seguir com a vida e não ouvirem o conselho de ninguém, e caminharem. Já viu gente fechada o coração? Não escuta nada, é a opinião dela e pronto. Gente, se relacionar, é importante que nós entendamos isso, que a gente precisa ter o coração aberto para isso. Algumas coisas acontecem, por exemplo, eu lembrei do Georão e do Samuel, e já ministrei isso em algumas ocasiões. Segundo Crônicas 21, verso 20, segundo Crônicas 21, o verso 20, diz que Georão, rei, tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Olha só, você leu isso. Uma pessoa reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades. Olha mais, foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. O pessoal disse, esse cara não é digno nem de, estou imaginando aqui, nem de botar ele no túmulo dos reis, não. Não, deixa ele fora. E ninguém teve saudade. Mas aí quando você olha para a vida da pessoa, abandonou o Senhor, a pior escolha que a pessoa pode fazer na vida, abandonou Deus. Depois teve outros deuses, matou os irmãos. Olha, eu estou falando sobre se relacionar com as pessoas. O cara matou os irmãos, juntou-se com quem não prestava, com Acabe, Jezabel, casou com a filha deles, inclusive. Aí você olha como é que essa pessoa se relacionou com o mundo ao redor, de forma violenta, de forma interesseira, com gente que não presta, fazendo tudo contrário à vontade de Deus. Isso ia dar certo? Não ia, se foi sem deixar saudades. Em contraste, 1 Samuel 25, verso 1. 1 Samuel 25, verso 1, diz, Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam. Olha só que detalhe. Todos os filhos de Israel se juntaram, choraram, gente, quando esse homem de Deus morreu, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Gente, perceba, esse homem fez outras escolhas. Esse homem de Deus apegou-se ao Senhor com zelo, com honra, cumprindo o papel. Era um homem que orava pelas pessoas, inclusive, julgando, sendo uma bênção para aquela comunidade, para aquele povo de Israel. Um homem de oração, ouvia Deus desde criança. Você sabe da história dele. Obedecia a Deus e orientava as pessoas, abençoava as pessoas. Aí olha para mim agora, olha para mim. Se você morresse hoje, você deixaria saudades? Em quantas pessoas? A gente pensa nessas coisas, a gente analisa o que é que a gente tem vivido. Como a gente tem vivido, gente? Se a gente tem se isolado, se a gente tem vivido só para a gente mesmo, egoisticamente, como é que eu estou me relacionando com as pessoas? É tempo de você se relacionar bem com as pessoas. Você analisar como está a sua relação em casa com sua esposa. Ela está querendo que você morra?
Vocês estão rindo, mas pode ter alguém chorando aqui. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o recado? Seu filho, como o pai, sabe, o pai da história, Lucas 15. Seu filho quer que você morra? Como a gente tem se relacionado? Eu encontrei com uma pessoa na rua, fiquei tão chocado com aquela informação, que até hoje eu lembro disso. Pessoa falando da morte do pai, o pai estava bem. Ele dizia, eu estou esperando só ele morrer. No dia que ele morrer, vou pegar as coisas que são de meu direito. Pessoa que se relaciona com o pai desse jeito, gente. Esperando o dia da morte do pai. Que óculos essa pessoa tem visto, vivido? A gente escuta essas coisas e a gente pensa que está longe da gente, está bem pertinho. É triste. Vamos pensando aí. E aí com Deus, como deve ser nosso relacionamento com Deus? É a terceira coisa. Então, como você tem se relacionado com a dureza da vida, com as injustiças, com o trabalho? Como você tem se relacionado com as pessoas? É uma relação egoísta, é uma relação que não deixa saudade nas pessoas, de isolamento. Ou você tem partilhado sua vida, tem valido a pena você viver e, sabe, aquecido o outro, feito parte da vida do outro, levantado pessoas, defendido pessoas, pessoas lhe defendem. Como tem sido assim? E agora como se relacionar com Deus? Tantas coisas a gente poderia falar aqui, mas eu quero trazer o que Salomão colocou. E aí Salomão vai para o capítulo 5. Estou dando um pulinho a mais, certo? E Salomão diz, olha, guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Guarde o pé. O que é isso aí? Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Ouvir. Chegar na casa de Deus, ter capacidade de ouvir, guardar, reter. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, ele termina esse momento dizendo o que, irmãos? Tema a Deus. Salomão nos coloca uma reflexão sobre como nos relacionarmos com Deus. Como? E aí perceba, primeiro uma relação de aprendizado. Ele fala de você chegar na casa de Deus e ouvir, ter essa capacidade. Eu me lembro da oração do homem, do fariseu que orava de si para si mesmo. Senhor, muito obrigado que eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Porque eu dou dízimo, porque eu. Coração fechado para ouvir Deus. O outro publicano, traidor da nação, ele batia no peito e dizia, Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, Deus. Sou um homem pecador. Um homem que está ali contrito. Como é a nossa postura com Deus, gente? Eu já sei de tudo. Eu não preciso de escola bíblica não, pastor. Eu leio a Bíblia toda, um ano. Em um ano eu leio a Bíblia toda. Eu não preciso que ninguém me ensine não, pastor. Eu sou autodidata. É assim? Para que eu vou lá, se eu sei mais do que o professor? O professor não sabe de nada não. Da orla? Sabe de nada, eu sei mais. Então vem ensinar para a gente, querido.
Vem ensinar para a gente. É essa a sua postura lá no fundo, lá no fundo? Vem ensinar para a gente, aí precisa aprender com você. E pastor André estava dizendo hoje de manhã, interessante, ele dizendo assim, a gente se dedica para falar 1h30 aqui na escola bíblica dominical. Pelo menos leia o que a gente escreveu, porque tem um material lá, pelo menos leia. Aí eu acrescento hoje, você pelo menos venha na escola bíblica dominical. Tem alguém dando sangue, estudando a semana inteira, para que você cresça em Deus. Aí Salomão diz, olha, quando você for para a igreja, atenção aí, ó, para ouvir. Uma relação de cuidado. Deus é coisa séria. Gente, Deus é coisa séria na vida da gente. A gente não pode tratar Deus de qualquer modo, não. É uma bobagem fazer isso. E aí ele mostra no verso 2 e 3, a ideia de você rapidamente se comprometer com Deus e dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer um voto. Cuidado aí, ei. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Alto lá, tenha muito cuidado com o que você diz. Salomão está nos chamando a atenção que Deus é coisa séria. Eu não posso tratar Deus de qualquer modo, não. Tema a Deus. Tema. Você sabe o que Deus pode fazer? Ele vai pensando. Olha, gente, eu digo a você, a relação de atenção. Ele fala no verso 4, verso 5, você ser diligente, você ser rápido em fazer aquilo que você disse a Deus que ia fazer. Tem gente que fica protelando, se compromete com Deus e não faz nada. Não muda nada. Uma relação de respeito. Sabe, o verso 6 mostra alguém se desculpando diante do anjo, diante do sacerdote, diante de alguém. Não, é porque, assim, eu disse que eu ia fazer, mas é porque, desculpinha. Até isso Salomão pensa, gente. Olha, não tem saída não. A gente está enquadrado nisso. Quando você diz alguma coisa que vai fazer para Deus e não faz, tema a Deus. Tema a Deus. Como é que está a sua relação com Deus? E o verso 7 nos inspira a termos uma relação de menos palavras e mais atitude. Lembre-se disso. Com Deus e na vida, mas sobretudo com Deus. Menos palavras, menos e mais atitude. É assim que precisamos nos relacionar com Deus. Eu me lembro de Saul e Davi, 1 Samuel 13, eu me lembro de Saul, verso 12, 1 Samuel 13, verso 12, ele diz, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor, assim forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha só. No verso 12, ele diz assim, ó, forçado pelas circunstâncias. Eu fui forçado, Samuel. As circunstâncias me levaram a fazer isso aí, a apressar as coisas. Fazer o que Deus não mandou. Desculpinha. Desculpa. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa de tratar as coisas de Deus de qualquer jeito? Qual é a sua desculpa de ter Jesus se sacrificado, morrido por você e você não viver nem aí para Ele? Qual é a sua desculpa? Comecei a pegar mais duro, né, agora? Vai pensando aí. Vai pensando, porque Salomão está nos trazendo, gente.
Deus é coisa séria. Como é que você tem se relacionado com Deus? É de qualquer modo? Faça isso não. Você vai trazer juízo para você. Você vai trazer tanta coisa, só não a bênção de Deus. Tratar Deus de qualquer modo, não vai vir bênção para você não. Eu falo isso com muito temor, gente, diante de Deus. Por fim, com as riquezas. Vou ter uma quarta coisa aqui hoje, e rápido. E o verso 8, ele diz: se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fica admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Olha, o verso 10 diz: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é bolha de sabão, é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? E Salomão continua. Eu não tenho muito tempo, já estou terminando. Mas o nosso relacionamento com o dinheiro, Salomão faz uma reflexão com a riqueza. Primeiro que é uma ilusão. Como diz Hernandes Dias Lopes, caixão não tem gaveta não para você levar um pouquinho de dinheiro lá para o outro lado. Não tem. E é uma ilusão. Outra coisa, esse ambiente de riqueza, o que gera é o que Salomão está dizendo, de injustiça, de opressão, de roubo, de avareza, preocupação de tirar o sono, os ricos preocupados com o dinheiro que vai perder. Desvia o foco. Quem está preocupado demais com riqueza, com enriquecer, perde o foco de Deus e da vida e das outras coisas, e briga com família e faz de tudo. É assim que você tem se relacionado com esse assunto? E Salomão nos traz a reflexão que, olha, o dinheiro que é bom vem do trabalho. Esse pode durar mais tempo e que você aproveite esse dinheiro. Essa é a relação. Salomão traz essa ideia. Gente, eu quero concluir dizendo que como nos relacionamos desse modo, de um modo com a vida dura, com óculos de Deus, a gente vai encarar bem as coisas que vão aparecendo para nós, agradecendo a Deus, inclusive por coisas difíceis na vida, pelo trabalho também, como nos relacionamos com as pessoas e como partilhamos a vida, como nos relacionamos com Deus. Deus é coisa séria. Faça aquilo que você realmente se comprometeu a fazer, viva uma vida digna e que serve a Deus. E por fim, como nos relacionamos com a riqueza, sem que isso nos corrompa, sem que isso nos aflija a alma, aproveitando bem o dinheiro que vem através do nosso trabalho. São pensamentos fantásticos, né, irmãos? Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa nos colocar no dia a dia o bom relacionamento com a vida, porque esses assuntos são os assuntos da vida. Feche seu olho aonde você está e vamos orar a Deus. A banda pode subir. Senhor, obrigado pelo privilégio, Deus, da Tua palavra, nos falar tão profundamente, Deus. É Tua palavra, é Teu Espírito Santo, Deus. Toda glória, Pai, a Ti. E nos ajuda, Senhor, nos enquadramos aqui, Senhor, naqueles que atropelam as coisas. Como a gente falha, Senhor. Como nós falhamos nos processos da vida. E como tantas vezes já reclamamos, ou já vivemos uma vida egoísta. Oh Deus, falhamos contigo, nos perdoa, Senhor. Nossa oração nesse momento, Deus, é que a gente possa caminhar num caminho mais firme contigo. E Deus nos ajuda a nos relacionarmos bem com todas essas coisas que falamos.
para que a gente viva uma vida digna, que glorifique tão somente o Teu nome, que Te honre e que possa ser uma bênção para quem está junto de nós e para nós mesmos, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Fique em pé.